Lá em 2015, o Luciano Huck e a Angélica passaram por um dos momentos mais difíceis da vida deles, que realmente ali tinha tudo pra ser o fim, mas teve um herói nessa história que fez com que tudo fosse realmente diferente, que foi o piloto do avião. Só que depois do acidente a gente ficou pensando, o que será que aconteceu com ele? A gente foi atrás, cara, e a gente descobriu que ele passou por momentos extremamente difíceis. E aí vem a pergunta, né? Será que o Luciano Huck e a família dele ajudaram ele nisso ou não? Cara, eu vou explicar tudo nesse vídeo pra vocês e vocês vão entender do que eu tô falando. Depois de muita gente pedir pra gente abrir novas vagas, a gente vai conseguir fazer isso, só que agora para um número muito menor de pessoas. Tudo porque na outra vez a gente não conseguiu dar atenção pro nosso próprio canal. Cara, teve mês que a gente fez 4 vídeos. Isso porque a gente tava respondendo todos os alunos individualmente. É como se fosse realmente uma mentoria. E o curso é basicamente nossas estratégias que a gente usa pra fazer milhões de visualizações no YouTube. Além disso, vocês vão ter o nosso número, vão falar diretamente comigo e com o Douglas. A gente vai divulgar o canal de vocês no nosso canal. Se vocês quiserem, vocês não precisam nem mostrar o rosto. Cara, se você tiver um notebook e um celular, já funciona. Enfim, a gente vai mostrar no link aqui embaixo todas as informações e quanto a gente ganha com o YouTube. Pra quem não lembra do acidente que acabou envolvendo a Angélica e o Luciano Huck, eu vou contar pra vocês pra refrescar a memória. O acidente aconteceu lá no dia 24 de maio de 2015, em uma área de fazenda a 30 quilômetros de Campo Grande. E a Angélica e a família dela estavam voltando de uma das gravações do programa Estrelas, que na época ela ainda gravava esse programa. Eles estavam voltando lá do Pantanal do Mato Grosso do Sul. O avião era um bimotor que estava carregando a Angélica, o Luciano Huck, os 3 filhos dele e mais 2 babás. E, claro, o piloto. E tudo tava indo perfeitamente bem, fazendo uma viagem tranquila, tudo dentro da normalidade, até que o piloto começou a perceber algumas coisas estranhas com o bimotor. E naquele exato momento, ele já entrou em contato com a torre de controle pra avisar que tava acontecendo isso e que ia fazer um pouso de emergência. No fim, apenas a Angélica e o filho mais velho sofreram alguns machucados, mas assim, machucados extremamente leves. E no fim de tudo acabou dando certo. E depois de tudo que aconteceu, o Luciano e a Angélica fizeram um acordo financeiro com o piloto e com as babás que estavam ali com a família. Isso como uma forma de gratidão e sei lá, para tentar de alguma maneira amenizar o susto, enfim, de contribuir, sabe? E até hoje o valor desse acordo não foi revelado. Isso ficou realmente muito em segredo entre eles. E o piloto, o Osmar Frattini, chegou a dar uma entrevista para o apresentador Geraldo Luiz da Record. E na época ele confirmou que ele mantém contato com o Luciano Huck e que ele tem ajudado demais ele, porque ele de fato passou por momentos extremamente difíceis na vida dele depois do acidente. Mas pouca gente sabe é que aquela famosa entrevista que ele deu pro programa do Geraldo Luiz foi algo que o Osmar disse que se arrepende até hoje de ter feito. E ele inclusive disse que foi iludido pela Record. E desde o começo, cara, quando eles sofreram um acidente, o Osmar ligou pro Luciano e falou: olha, realmente tá difícil, tem muitas emissoras, muitos jornais me ligando pra dar entrevista e ele realmente tava sofrendo pressão, sabe? O SBT, por exemplo, queria quitar a faculdade da filha do piloto em troca realmente de entrevista, cara, de informações. E apesar de, tipo assim, pô, ser uma troca muito, né, instigante, ele disse ainda que se sentia muito mal com tudo isso, porque ele tava passando um trauma de verdade. Não é uma coisa, ok, agora eu vou espalhar pro mundo o que aconteceu. Ele tava sofrendo com isso, então não era um mar de rosas fazer uma troca. E ele disse também que quando geralmente acontece algum acidente, tu passa ali pelo período de 2, 3 meses e volta a voar sem problema nenhum. Só que com ele não foi assim. Ele disse que o tempo foi passando, ele não conseguia voar e ele não conseguia outros trabalhos. E cara, ele mesmo disse que não ia ficar pedindo dinheiro pro Luciano, até porque o Luciano Huck foi tão vítima quanto ele. Na época que aconteceu o acidente, a Record ligou pra eles inúmeras e inúmeras vezes, mas ele recusou todas as ligações porque ele não queria gerar polêmica em cima do caso. Mas depois de 9 meses, a situação financeira realmente apertou demais e ele já não aguentava, sabe, a realidade e a vida que ele tava vivendo. E aí, num dia, a Record ligou pra ele e falou que se ele desse a entrevista, poderiam aparecer muitos empregos, e aí isso tocou o coração dele, sabe? Então, ele aceitou dar a entrevista pra Record. E depois da entrevista, ele disse que se arrependeu de ter dado, porque no fim de tudo, ele sentiu que a entrevista tinha o intuito de denigrir a imagem do Luciano Huck e não saber, de fato,
fato as informações verídicas sobre o acidente. E o Osmar falou ainda que é extremamente grato ao Luciano Huck, porque ele ajudou demais ele nesse momento tão difícil da vida dele. É claro que ele não queria ficar dependendo e pedindo nada pro Luciano Huck, mas eles tinham contato e é interessante, né, saber que ele se preocupou, entender que é uma pessoa, é alguém que tem uma família, é alguém que sofreu um trauma e que de fato é difícil de se recuperar. Então o Luciano tava ali pra dar toda a prestação de atenção. E não só com o piloto, o Luciano Huck também deu auxílio pras enfermeiras que estavam com a família. E ali na entrevista, né, claro, eles não iam deixar de perguntar o valor que foi acordado ali entre eles. O Luciano deu pro piloto e pras babás e o Osmar acabou desconversando, porque de verdade é um valor que ficou em total sigilo. E ele inclusive falou, né, cara, se eu falar aqui que ele me deu 10 milhões, vocês vão achar que é pouco. Se eu falar que ele deu 1 milhão, vocês vão achar que é pouco. Enfim, o pessoal sempre vai falar, né, ou que é muito, ou que é pouco, Então, eles resolveram de fato deixar o jogo muito fechado. Mas imaginem, se ele tava passando também por um momento de sofrimento, né, de situação financeira, de precisar de um emprego, não acredito que tenha sido 10 milhões. Mas aí tu pode estar se perguntando aí o que aconteceu com o avião pra dar esse pane, pra tudo isso acontecer. Tipo assim, será que eles não fizeram bem a revisão? Porque, cara, tu tá levando pessoas, crianças, famílias, e tu tá levando o Luciano e a Angélica, né? Bom, segundo os laudos da perícia, eles especulam que todo o acidente, cara, aconteceu por causa de uma instalação invertida de uma peça. O chamado capacitor de combustível estava na asa esquerda do avião e fez o motor meio que morrer no ar. E, cara, a investigação também constatou que a aeronave tinha 2 equipamentos essenciais que não estavam funcionando. O gravador de dados de voz, que é uma das caixas pretas, e um sistema que diminui automaticamente a resistência do ar em uma das hélices quando ela para. Mas não foi só essa falha. O comando da aeronáutica, em 2017, apontou que no acidente com Luciano Huck e com a Angélica, houve falha da tripulação e que o avião não podia ter levantado o voo por causa desses 2 equipamentos que eram extremamente essenciais e eles não estavam funcionando. Então, houve um erro humano por trás disso, de não ter feito uma revisão completa. Eles dizem que era para ter feito um checklist, que é obrigatório, mas acabou não sendo feito. E se tivesse sido feito, eles teriam chegado super bem, sem nenhum problema em Campo Grande. Mas beleza, vocês querem saber como ele está hoje, o seu Osmar, em 2020? Será que ele superou esse trauma? Porque vocês se coloquem no lugar dele, cara, é de fato um trauma. Às vezes quando tu sofre um acidente de carro, tu já fica com um grande trauma de fato, assim, sabe? De pegar o volante de novo. Agora tu imagina um avião, sabe? Porque é muito mais complicado. Em 2016, ele estava desempregado e passou por muitos problemas financeiros. Isso depois de cerca de 1 ano do acidente, né? Cara, ele ficou mais de 1 ano sem pilotar. E logo depois do acontecido, mesmo com a empresa que ele prestava, né, o serviço dele ali, que ele trabalhava fechada, ele continuava recebendo o salário do piso ali dele, né? Que chegava ali em torno de R$2.500. E cara, eu fiquei muito feliz com isso. Hoje, em 2020, ele voltou às atividades dele, ele conseguiu novamente pilotar uma aeronave. Cara, a gente encontrou algumas redes sociais dele, onde ele parece estar extremamente bem e feliz. E inclusive a gente achou um documento onde indica que ele realizou um teste para Marinha, para ingressar na Capitania Fluvial do Pantanal. O exame foi realizado no dia 17 e 18 de outubro desse ano e, cara, ele foi um dos aprovados. Então, assim, ele vai entrar para uma nova fase da vida. E isso é muito legal, tu superar os teus medos, porque provavelmente ele sofreu muito também com síndrome de pânico. E é a prova de que a gente pode superar. Eu acredito que tenha um total trabalho psicológico por trás, de repente até mesmo terapia, porque é difícil tu superar um trauma tão grande quanto esse, quanto um acidente de avião. Tu pensar que por exatos assim segundos tu poderia ter morrido e outras pessoas também ali contigo, sabe? E até hoje, cara, ele defende o Luciano Huck e é grato por tudo que ele fez. Mas beleza, vocês querem saber também, cara, que empresa é essa que aconteceu tudo isso e não se ouviu falar dela? Porque o avião não era do seu Osmar. A MS Táxi Aéreo Limitada acabou sendo caçada por fazer voos clandestinos e também foi multada em R$75 mil na época, por irregularidades em 3 aeronaves. E, cara, ela foi a primeira no país a ser caçada por fazer voos clandestinos, segundo a ANAC. A decisão não tem mais recurso, já foi decidido e a empresa não pode
pode mais funcionar, então a empresa simplesmente fechou. Mas ela ainda é investigada pela Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado por um outro acidente que causou a morte do piloto Marcus David Xavier em 2016. Na época, a aeronave estava suspensa de funcionar por conta de irregularidades cometidas no pouso, então eles ainda estão sendo investigados por outros pepinos. Cara, e o mais importante de tudo isso é que, de fato, o piloto conseguiu superar tudo isso. E aí a gente também pode ver um pouco mais do lado do Luciano, da Angélica, o quanto eles são humanos, né? De olhar para as pessoas e verem que elas têm uma vida, que elas têm história, que elas têm trauma, que elas têm medo e tentar ajudar de alguma maneira. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já se inscreva no canal, tá saindo vídeo todo dia aqui. Eu garanto que vocês vão gostar demais dos próximos conteúdos. Então é isso, até a próxima, tchau!